Olá, sejam todos muito, muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez, não é a primeira, né? Mas a gente já teve alguns contatos há um tempo aí com o Leandro e realmente é um presente estarmos aqui juntos. Esperamos que seja um encontro útil e bem legal para todos nós. É isso. Celina, nós do 1818, a gente valoriza muito a questão da infância, da nossa raiz lá com a nossa família. E hoje você tem toda uma caminhada que você vai dividir, compartilhar um pouco aqui conosco. Mas fala para nós, como é que foi tua infância? Ela já foi regada às suas orientações espirituais que você hoje caminha ou não? Sua família tinha outra orientação? Como é que foi esse início, né, nesse planeta aqui? Essa jornada nesse planeta? Pois é, eu já nasci realmente estudando e dentro da doutrina espírita, nunca tive outra religiosidade. E eu nasci em Foz do Iguaçu, mas com 1 ano eu fui para o Rio. Então, fui criada lá no Rio, então a gente estudava ainda em casa, não era aquele negócio de estudar nas casas espíritas o espiritismo. Então, a gente fazia o evangelho no lar, com o pai, com a mãe, com os irmãos, e fomos estudando devagarinho. Eu tinha muita vivência já quando criança, lá no Rio, passei por algumas experiências delicadas, algumas com um pouquinho de medo, que às vezes até hoje ainda a gente sente medo quando tem uma vidência assim inesperada. Sim. E depois, quando eu cheguei em São Paulo, que aí eu fui fazer os cursos mesmo, porque a gente estudava em casa, Evangelho no Lar. Aí eu fui fazer os cursos nas casas André Luiz, fiz todo o curso de doutrina, fiz curso de mediunidade, de vivência espírita. Dei aula, trabalhava no plantão de orientação também, dei aula para as crianças internas das casas André Luiz, que foi o meu primeiro trabalho, sabe? Quando você chega e aí aí colocaram você, olha, vai dar aula lá para as crianças. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula para as crianças com aquela dificuldade de comunicação, porque eles são todos assistidos lá. Mas aí eu fiz isso, aí depois fui fazer os cursos nas casas André Luiz. Aí comecei a dar aula para normal, né? Para o curso normal. E aí depois um dos alunos meus era da política. E naquele mês de eleição, que eu nem lembro que ano, que mês que era, já faz tempo, ele pediu que eu desse uma palestra na casa que ele era presidente. Aí eu falei, mas acontece que dar aula não é a mesma coisa que fazer palestra. E, sabe, fui um pouco resistente. Mas ele era muito legal e com tanto carinho, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aceitar esse desafio. E nessa brincadeira, Marcelo, já tem 25 anos. Nossa. 25 anos eu não parei mais de fazer palestra, porque eles começaram a pedir. Aí, mesmo como conselheira lá nas casas André Luiz e voluntária sempre de várias tarefas lá, eu faço palestra em muitas casas de São Paulo, do Brasil e até mesmo do exterior. E aí a gente vai estudando um pouquinho, se prepara para algum tema específico, ou então confia também um pouco na espiritualidade com as nossas leituras e etc. E a gente está aí como voluntária na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior também, na Rádio Ceareiros de Sorocaba, e manda o nosso trabalho para vários corações necessitados aí. É mais ou menos isso a minha história, Marcelo. Tá. E hoje você está na Casa André Luiz. Eu sou voluntária das Casas André Luiz. Tá. Mas eu vou em todas as casas. Eu tenho mais de 200 casas que eu vou fazer palestra. Porque vai do Brasil inteiro também, né? Sim. Vários lugares. Agora, uma coisa que eu acho óbvio que durante 25 anos a Celina deve ter feito várias palestras com temas os mais variados possíveis, né? Dentre os temas trabalhados, né, que todos são importantes, porque todos têm um objetivo, um foco e atinge o indivíduo de uma determinada maneira, mas tem alguma coisa que mais te toca no sentido espiritual? Você fala, nossa, isso é transformador, não só para aquele que me ouve, mas para mim também. Como que você sente isso? E quais seriam esses temas, né? Então, porque como eu faço palestra todo dia, inclusive sábado e domingo, não dá para ser o mesmo tema. Por exemplo, esse mês vai ser tal tema. Não.
Mesmo porque as casas também pedem, alguns, a maioria eu que escolho, mas também você não se sente à vontade de falar o mês inteiro a mesma coisa. Sem contar que, às vezes, a gente prepara um tema e a gente sabe como a espiritualidade age. Chega lá... É outro completamente diferente. Então, olha, eu gosto de todas. Eu não posso falar de nenhuma casa que eu vou que eu não goste. Pessoas maravilhosas, sempre amigos novos, a gente fazendo, conhecendo. E aquela impressão que a gente tem de já... sabendo que não estamos aqui na primeira encarnação, a gente chega nas casas pela primeira vez, parece que já conhece todo mundo. São aqueles rostinhos que a gente fala, nossa, já vi em algum lugar. Mas é tema diverso, viu, Marcelo? É tema diverso. Eu gosto bastante da poesia C, que é uma poesia clássica, de Rudyard Kipling, de 1909, mais ou menos, que geralmente, quando eu vou pela primeira vez numa casa, eu levo ela. É uma poesia normal que se chama C, mas cabe o evangelho, cabe o espiritismo ali inteirinho. Eu gosto da lição de vida, que também é em cima de um outro texto que você acha na internet. Eu pego alguns textos, às vezes, e coloco o evangelho dentro. Tá, entendi. O espiritismo consolador eu acho muito legal, sabe? Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Eu gosto muito de jogar o evangelho e alguns outros, de André Luiz, de Joana de Ângeles, em cima dos temas, que às vezes pode ser a letra de uma música. É bem legal. Não posso dizer, olha, eu prefiro isso. Eu gosto de todos. Eu gosto muito do espiritismo. Se eu não fosse espírita, eu acho que eu não teria passado por muita coisa na minha vida. Tem algum tema que foi mais desafiador do que os outros? Ou assim, claro, eu imagino que todos têm os seus próprios desafios, mas esse se destacou pelo desafio de talvez mergulhar, você se viu muito no tema. Teve algum que se destacou dessa forma? Nossa, tantos. Mas um que eu acho que a gente tem que sempre estudar um pouco mais são os itens da Gênese, de Kardec, né? A transformação do mundo, os novos tempos aí. E também, um que também não deixa de ser desafiador, são as dores da alma. Quando pedem para a gente falar sobre as dores da alma. Porque aí você pega o que está tão em foco ultimamente, que é a depressão, que é a ansiedade, que são as síndromes de pânico e etc. Então, as dores da alma é desafiador, viu, Ana? É bem desafiador. E mesmo porque a gente não é da área médica, e tem certas coisas que entram na área, não só de médico, de psiquiatria, que você tem que, o mínimo necessário, pesquisar um pouquinho, ou conversar com um psiquiatra, conversar com um psicólogo.